Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do YouTube Sem Mistério. Aqui nesse espaço eu dou dicas para quem quer chegar à tão sonhada monetização ou também para aqueles que querem criar o seu canal no YouTube do zero. Meu nome é Daniele Gomes e a live de hoje, o tema da live de hoje é como vencer a timidez na frente das câmeras. E aí, você tem vergonha na hora de filmar? Ou jamais teve coragem de filmar ou produzir um vídeo por pura vergonha? Eu trouxe até uma música aqui pra gente começar. Quero ver quem conhece essa música. Ó. Essa daqui é antiga, viu? É só pra quem é lá dos anos 1980. Bora ver se uma de vocês conhecem, que já chegaram aqui na live. Toda vez que te olho, crio um romance, te persigo. Mudo todos os instantes, falo pouco, pois não sou de dar indiretas. Me arrependo do que digo em frases incertas. E eu tento ser Essa direto, música, porque não me ataca, sem poder nada fazer. Sei que tento me vencer. olha só a letra. Quando chego perto, todos esqueço, não tenho vez. Mamãe me contava, né, Patrícia? Ó, na verdade, nada esconde essa minha timidez. A grande agonia. É horrível. A grande agonia. Ai, meu Deus. Essa música aqui é antiga, né, Patrícia? Eu também não é da minha época, não, mas eu ouvia meus avós escutarem, enfim. Então, essa live vai falar sobre isso, sobre timidez e principalmente sobre a gente conseguir vencer essa timidez para gravar vídeos, né? Para realizar o nosso sonho de virar youtuber ou então de postar conteúdos na internet, seja ele qual for. Primeiramente, eu queria falar que esse não é o meu lugar de fala. Não mesmo. Eu não sou tímida. Eu nunca fui tímida, nem na minha infância eu era tímida, não sofri disso. Na verdade, eu sou muito introspectiva. A gente vai convidar aqui a Vera Amaro e ela vai poder explicar isso melhor. O que é uma pessoa tímida? O que é uma pessoa introspectiva? Eu me considero uma pessoa introspectiva. Significa o quê? Quando eu saio de casa, eu gostaria de ser invisível, transparente. Não gosto de chamar atenção, sou mais discreta, gosto de ficar no meu canto, de poucas interações. Porém, ligou uma câmera, deixa que eu falo até a hora que me mandarem parar. E outra coisa, me bota num palco, também tenho muita facilidade de falar, então quer dizer, não é mesmo o meu lugar de fala esse da timidez. Porém, eu já ajudei muitas pessoas, muitos alunos a vencerem a timidez com algumas técnicas que eu vou passar hoje aqui até o final dessa live e algumas dicas práticas que você pode colocar no seu dia a dia para conseguir vencer essa timidez, dependendo do nível da sua timidez, obviamente, e assim conseguir então produzir os vídeos para o YouTube, criar o seu canal e realizar os seus sonhos. Mas hoje eu vou chamar aqui, deixa eu ver se ela já está por aqui, a minha amiga Vera, psicóloga, que vai ajudar um pouco nesse tema. Uma parte mais técnica e também falando o que a gente pode fazer. Enquanto a Vera não aceita o meu chamado, a gente vai continuar ouvindo a nossa música. E aí, Vera, gostou da música? Gostei. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, tudo bem? Tudo. E aí? Vamos Pois é, falar um pouco desse? vamos falar sobre timidez. Eu estava dizendo aqui, Vera, você escutou que não é meu lugar de fala. E aí eu queria que a gente já começasse. Eu falei besteira? Eu não sou tímida, mas eu sou introvertida. Existe uma diferença, tá? É que a pessoa introvertida, ela gosta muito de ficar com ela mesma, porque ela tem muitos pensamentos, ela é muito criativa, então ela precisa dar conta de administrar aquelas ideias todas que passam, então ela precisa de um tempo de recolhimento, mas é diferente da timidez, tá? A timidez, ela é como se fosse uma febre de um comportamento disfuncional. Porque todo o nosso comportamento disfuncional, ele é um sinal de alerta.
quando a pessoa sente. Por exemplo, eu ainda dizia ontem para uma paciente minha, ela estava se sentindo muito ansiosa e eu falei para ela, não briga com a sua ansiedade. Você precisa acolher a sua ansiedade e aceitar. Então, a timidez também é isso, porque a pessoa se sente tímida, existem vários graus de timidez, só que ela fica brigando com aquela emoção disfuncional. E enquanto ela briga, aquilo persiste. Então, quando a gente resiste, a emoção persiste. Então, parar de confrontar essa dor emocional é um dos caminhos. Mas nós vamos desenvolver por quê? Por quê? Por que que as pessoas se sentem tímidas? O que que aconteceu? Joga a Pois bola. é. Então, a gente já viu um pouco, então, que a timidez não é a causa, né? A timidez é o que vem depois, tem uma causa por trás que a gente precisa entender. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que que tem por trás dessa fala, assim? É uma coisa pode ser grave ou é uma coisa que dá pra gente contornar? Dani, eu sou muito tímida, eu tenho um sonho de ter um canal no YouTube, mas a minha timidez não me deixa gravar um vídeo. Será que vai para um nível mais profundo sempre ou não? Às vezes pode ser uma coisa mais superficial. O que que você acha? O que que você me orienta a fazer? Essa fala, a minha timidez não me deixa. Aonde está essa timidez? Fora dela? Essa timidez está no comando? E o quanto de comando essa timidez tem? Porque, veja bem, a timidez ela pode ter vários graus. Ela pode, desde um pequeno receio, que as pessoas às vezes chamam de trava, e tem uma sensação assim, eu acho que eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir. Coloca uma dúvida na sua timidez, na sua incapacidade. Mas também ela pode ir escalando até um grau de congelamento, da pessoa entrar numa passividade total e num estado de pavor que ela realmente não consegue fazer. Então, existem técnicas, né, onde a gente vai curando essas dores emocionais, esses graus de timidez, e para cada grau de timidez existe, né, uma ferramenta terapêutica indicada. Normalmente, as pessoas que têm esse congelamento, esse bloqueio, e que realmente é um grau bem patológico, né, que a gente chama de não vivas, né? Porque ela se sente quase morta, com não permissão para viver. Bom, essas pessoas, elas simplesmente elas pensam em ter um canal no YouTube, elas nem nunca serão tuas alunas, entendeu? Pois é. E aí que tá uma questão que você falou, ferramentas terapêuticas. Essas pessoas que normalmente eu ajudei, que vieram falar comigo, que na verdade na época eu era contadora de história, fazia apresentações e palestrava. E eu dava aula para contadoras de histórias, ensinava como contar uma história, algumas técnicas. E elas falavam: tenho muita vergonha de me apresentar em público, tenho muito vergonha de ter um canal no YouTube e contar minhas histórias ali. Eu acho que eu sou tímida. E quando a gente ia trabalhando, não com ferramentas terapêuticas, porque não é minha área, mas com ferramentas específicas de interpretação, ferramentas específicas de linguagem, aquela timidez rapidinho sumia. E no fundo escondia outras coisas que a gente vai descobrir. Uma delas é insegurança e a outra dela, uma outra coisa que escondia é o que eu vou falar agora. Você acredita que o julgamento pode estar atrelado à timidez? Com certeza, com certeza. Existe, assim, ó, é importante que as pessoas entendam, tá? Que todos esses bloqueios, essas travas, essa timidez, ela vive num lugar que eu chamo de a casa da infância. O que que é essa casa da infância? Essa casa da infância, ela se designa a respeito de uma faixa etária, tá? Do 0 até os 7 anos de idade. É onde, naquele momento, naquele tempo, tá? Nós recebemos mensagens das figuras parentais de autoridade na nossa vida. Quem são essas figuras parentais? Pais, mães, irmãos mais velhos, tios, professores. São mensagens verbais e não verbais. E essas mensagens, elas podem ser de cunho positivo ou de cunho negativo. Os positivos, eles são proteção, tem proibição, que é negativo, proteção, que é positivo.
permissão que é positiva. Então, essas pessoas grandes da nossa vida nos disseram coisas, nos aprovaram ou nos reprovaram, ou nos exigiram. Quer ver, por exemplo, um casal que demorou muito para ter filhos, e daí nasceu uma criança. Essa criança, ela tem que dar conta de um grau de expectativa e de um tempo que daqui a pouco, mesmo sem perceber, esses pais podem ter um nível de exigência e de perfeição em relação a essa criança. E aí, Entendi. o que acontece? Essa pessoinha, ela não se sente capaz de cobrir as expectativas dessas figuras, porque ela tem uma sensação de que é muito e que ela ainda é muito pequena. Então, quando nós recebemos essas mensagens parentais, muitas coisas podem acontecer nessa casa de infância. E essas mensagens que nós recebemos, elas se transformam em decisões de sobrevivência. Então, por exemplo, se alguém disse, tá, para esse menininho, nossa, precisa fazer as coisas mais de uma forma melhor, não tá legal. Eu sei que tu consegue fazer mais do que isso. Olha só o teu amiguinho como faz mais. Olha só, olha como ele fala bonito. A comparação, né? Que às vezes é tão... São várias mensagens, tá? Que a intenção delas é positiva, mas o resultado que elas geram é muito negativo. negativo. Para algumas pessoas, para outras não, porque isso varia, tá? Então, as mensagens que tu recebeste podem ter te afetado de uma forma ou não. E as minhas, talvez eu dei bola para aquilo. Sabe? Entendi. Depende muito da história, do contexto da família. Então, a resposta é sim. O perfeccionismo, ele se faz presente, mas ele tem uma origem parental. Tá? O julgamento, o medo do julgamento também, né? O medo do julgamento, o excesso de perfeccionismo. Exato, porque ela foi tão exigida, ela foi tão convidada a ser perfeita, que ela não se sente capaz de ser. Então, toda vez que ela vai entrar em ação, no caso, para falar para uma câmera, para falar em público, para se mostrar, o que pode acontecer? Ela entra num diálogo interno, que a gente chama as vozes na cabeça, e ela novamente escuta, mas tu não está fazendo legal, tu não está fazendo muito bem. E aí o que acontece? Ela se submete àquela voz que ela nem sabia que falava com ela. E aí ela entra num comportamento de timidez, de passividade, de inadequação. Pronto. E assim, isso é muito interessante porque a gente vai para um patamar muito, muito mais profundo de um sentimento que quando vem até mim, por exemplo, eu não tenho toda essa bagagem técnica para abordar. E eu queria ver com você isso, ó. Até que ponto a gente pode ter controle sobre a timidez? É uma pergunta um pouco maior. Até que ponto a gente tem controle sobre essa timidez e até que ponto ela controla a gente e a gente precisa pedir ajuda? Por quê? Se uma pessoa vem e fala, Dani, eu sou tímida, eu quero ter um canal no YouTube. Apesar de que você falou que uma pessoa tímida jamais vai querer ter um canal no YouTube, uma que está num nível muito alto. Aquele grau de timidez que é congelante. Essa pessoa já nem chega para querer ter. Nem Entendeu? chega a querer ter. Existem graus. As que chegam para ti, elas têm uma trava, né? Uma pequena trava, elas têm um desconforto, mas elas não se congelam, tá? As que congelam... Elas ainda têm o querer, né? Elas ainda têm o querer, ela ainda tem a vontade. É, exatamente, ela tem um querer, ela tem uma vontade, mas ela tem alguns conteúdos emocionais subliminares que a impedem. E às vezes, dependendo, pode ser uma ferramenta tua ou pode ser uma ferramenta terapêutica que a convide a quebrar aquele paradigma, aquele padrão. Então, é importante ficar claro que muitas vezes a timidez, ela se coloca, a timidez ou qualquer outra disfuncionalidade emocional, ela se coloca de uma forma tão grande que a pessoa tem a sensação que essa coisa está fora dela. Mas, na verdade, essa coisa está dentro dela. Por isso que eu falei antes. É muito importante, quando você tem um desconforto emocional, quando você tem uma trava, quando você se sente bloqueado, é muito importante que você pare de brigar com você mesmo.
Porque se você não for delicado com você mesmo, essa coisa vai persistir ali. Por quê? Porque ela é uma febre. Porque ela está ali para te mostrar que tu precisa sair dali. Então, seja delicado, acolha aquela criança que E está ser delicado, Vera, até que ponto ser delicado? É você se acomodar e, por exemplo, eu sou tímida, eu vou ser delicada comigo, então não vou fazer nada que me exponha à timidez. Ou é procurar ajuda? O que que você fala de cuidado? É cuidado consigo mesma, né? Acolha a timidez. O que significa? A timidez é tudo bem sentir o que eu estou sentindo, tá? Então, o que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo incapaz. O que eu estou pensando? Eu estou pensando que eu posso ser julgada por aquilo que eu vou dizer, que eu vou falar. Mas o que eu vou fazer com isso? Bom, quais são as opções que eu tenho para fazer com isso? Então, a ferramenta terapêutica é um convite para a pessoa, tá? Pensar e racionalizar aquela emoção disfuncional, tá? E é claro que dependendo do grau, né, nós precisamos trabalhar mais intensamente. Mas as pessoas que querem, né, os empreendedores digitais, por exemplo, que querem trabalhar dentro do marketing digital, que querem produzir conteúdos, que querem fazer vídeos, que são os teus clientes, de uma certa forma são os meus também, essas pessoas, elas têm condições, sabe, de poderem ser trabalhadas, ou com algumas ferramentas que tu vais usar, ou com ferramentas que eu sei usar, porque existe uma saída para isso, com Pois certeza. é. Tanto para mim, tanto na minha área quanto na sua. E se as duas estiverem caminhando de mãos dadas, melhor ainda, né? Porque é um desenvolvimento pessoal em todos os aspectos. Hoje eu vou dar mais de 6, não sei, acho que talvez mais de 10 até ferramentas que vão ajudar você a se sentir mais seguro, mais segura para começar a gravar seus vídeos. Porque se você tem vontade, essa timidez talvez esteja num nível que a gente pode, com algumas ferramentas mais simples, que a gente pode contornar e te dar essa segurança para você gravar os seus vídeos o quanto antes. E eu queria contar uma história aqui, Vera, que é uma história bem curta, na verdade, de uma pessoa que era extremamente tímida e precisava gravar. Aí, olha só até o patamar que foi. Eu acho que foi a timidez, ou foi a insegurança, ou todas as coisas juntas. Mas o que aconteceu com ela? Ela é aluna de um curso que eu faço, tá? Eu ouvi um depoimento dessa pessoa, que eu prefiro não falar o nome dela aqui, mas o depoimento dela era o seguinte: ela precisava gravar vídeos, porque ela precisava vender um produto digital. Então, era pré-requisito você gravar vídeos, você fazer lives, etc. Você conhece essa história, porque você também já deve ter escutado. Quando ela começou a fazer os vídeos, quando ela ia gravar, ela tinha reações físicas. Além da timidez, aquela reação vinha para ela, para fora dela. Então, no primeiro dia, ela acordou com os olhos inchados. Aí ela não pôde gravar vídeo porque a timidez, a insegurança, toda a pressão psicológica que ela estava sentindo, ela foi para a parte externa. Então, o primeiro dia, o olho inchou. Aí ela chorou, ficou triste, pronto, passou. Lá para a segunda vez que ela foi tentar, digamos, na semana seguinte, ela acordou com o rosto todo lotado de espinha. O rosto estourou todo. E foi só ela falar que ia gravar que, pá, estourou. Aí ela tratou aquela espinha. Na outra semana ela foi tentar gravar, o rosto dela tinha placas, assim, de mancha. Umas manchas brancas esquisitíssimas. Aí ela passava maquiagem e falou, eu vou gravar assim mesmo. Com o rosto todo manchado, todo ardido, todo sensível. Aí ela passava a maquiagem, colocava um monte de filtro do Instagram para poder disfarçar um pouco e disse que chorava, porque a luz batia na pele, a pele aparecia as bolinhas, parecia a mancha e ardia mesmo. Então, quer dizer, aquela timidez, aquele sentimento tão ruim, ultrapassava os limites de ficar só no subjetivo, que também não é subjetivo, eu acho. Quando a gente está com um sentimento ruim, né, que vai para outra, a gente sente o físico mesmo, mas o dela vinha para a pele. Me explica isso. É um nível que ultrapassa. O medo, tá? Que é o que ela sentia, basicamente é uma emoção de subsistência.
tá? E muitas vezes, quando nós temos muito exacerbado esse medo dentro de nós, o que acontece? O nosso corpo somatiza esse medo. Por quê? Porque o corpo, ele bloqueia a dor emocional. Então, existe um ditado dentro da psicologia que diz assim, ó, o corpo adoece para a mente não adoecer. O que significa isso? O medo dela era tão intenso, mas em contrapartida, o desejo dela também era tão grande que ela conseguiu acolher esse medo. E ela foi, mas foi com medo, entendeu? Mas isso quer dizer que aquela ida com medo, ao mesmo tempo, foi uma acolhida desse medo. Ela não brigou com o medo, ela simplesmente disse, olha aqui, ó, eu sei que tu existe, mas eu vou te encarar. Eu vou cuidar de ti, porque a gente precisa sair dessa situação. Então, isso é que eu chamo de acolher a emoção disfuncional. Eu vou cuidar de ti, eu vou te proteger, tá tudo certo com a gente, mas nós vamos ir em frente. Então, é como se a gente pegasse a mão dessa emoção e caminhasse junto com ela. Então, por isso que as pessoas mas vai com medo. Não é só ir com medo, é acolhe o medo, cuida do medo, entende que esse medo, ou qualquer outra, essa tristeza, ou a raiva, a ansiedade, qualquer que seja a emoção, ela se faz presente porque ela é um sintoma de sobrevivência, de subsistência. Entendeu o que eu quero dizer com acolher? Entendi completamente. E voltando na sua fala, que você se colocou no começo da live, você falou que às vezes ficam umas vozezinhas na nossa mente que acabam sendo umas barreiras, né? E aí, eu trouxe aqui algumas falas que eu escutei da boca das pessoas que vieram me pedir ajuda para falar em público, para gravar um vídeo, para conseguir fazer um canal, que elas sentiam esse medo, essa timidez, e essas frases saíam da boca dessas pessoas, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre elas. Eu vou falar algumas, por exemplo. Elas falavam assim, Dani, eu não começo a gravar vídeo, porque e se eu fizer algo errado? Essa é a primeira. E se eu fizer algo errado? Segunda, a gente depois vai rebater. E se eu falar algo errado? Na hora que eu estiver gravando o vídeo ou na hora que eu estiver fazendo uma live, né? A pessoa, o auto-julgamento está ali, ó, gritando. Outro, a vozinha falando, ixi, eu não sirvo para isso. Sendo que até a hora de gravar ela servia. Ela estava com tudo scriptado, com tudo roteirizado, com tudo certo. Mas na hora de gravar vem a voz, eu não sirvo para isso. Outra barreirinha, outra vozinha. Eu não sei me expressar bem. As pessoas às vezes chegam com essa, Dani, eu não sei me expressar bem, eu acho que por isso que eu não sei se é para mim. Outra também, essa é muito importante. Eu não fico bem no vídeo. Olha isso. Se você tá bem na vida, se você se relaciona com as pessoas, se você se relaciona com o seu vizinho, aqui nada mais é do que isso. Aqui não é a televisão, aqui não é o programa da Globo, aqui é você se relacionando com as pessoas que querem te ouvir. Então, não faz nenhum sentido, eu não fico bem no vídeo. Outra, a minha voz é feia. Então, essas são 6 vozezinhas que vêm na cabeça das pessoas que não chegam a ter coragem mesmo de gravar um vídeo, de abrir um canal no YouTube. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque se ela fala assim, ó, e se eu fizer algo errado? Primeiro, se a gente está gravando um vídeo, se você fizer algo errado, isso não é nenhum problema, porque você só clica na lixeira e o vídeo vai para a lixeira. Então você pode fazer errado quantas vezes você quiser. É só você não começar com live, que tá tudo bem, né? Vera, a gente tá aqui, tá fazendo live toda semana, mas se você não tá se garantindo, faz vídeo gravado. Errou, vai lá, apaga. A outra vozinha. E se eu falar algo errado? Mesma coisa. Se você falar algo errado, apaga, fala de novo. Outra coisa. Tem muitas pessoas que falam, ai, Dani, mas eu falo errado no dia a dia. Por exemplo, sem querer eu vou e falo menos. Eu vou eu sei que eu tô falando errado, mas já é meu jeito de falar. Uma ferramenta interessante peça para sua família mesmo, dê essa permissão, porque você quer se corrigir. Então você fale pro seu marido, pro seu filho. Gente, quando eu falar essa palavra, por favor, me ajuda. Eu mesma tenho uma palavra que eu não sei falar. Eu assumo música.
Eu não falo música, eu falo música. Na minha vida inteira eu falei música, mas não tem problema. Falo errado, volta e fala certo. Outra, eu não sei me expressar. Você vai começar sem saber se expressar? É normal, todo começo é difícil. Um começo você vai ficar igual um robozinho e aos poucos você vai desenvolvendo com várias técnicas, com a repetição mesmo, e você vai falando depois. Essa câmera aqui na frente já é como se fosse sua amiga, você já vai falar para ela com muito mais naturalidade, mas para isso você precisa treinar, fazer, começar ruim, bem ruim, muito ruim, quem sabe, e depois vai melhorando. É só com a prática mesmo. Eu não fico bem no vídeo, já falei um pouco, porque você não ficar bem no vídeo é uma. A Vera pode até falar um pouco mais sobre isso. É um auto-julgamento muito doloroso, né? Porque se você se olha no espelho, você tem que gostar daquela sua imagem. Nem sempre você gosta, nem sempre a gente acorda com a melhor cara, mas aí vai, arruma um pouquinho o cabelo, põe uma maquiagenzinha melhor e pronto, e vai com aquela cara mesmo. Se aceite do jeito que você é. Vai gravar um vídeo, ou aquele dia acordou que não tá com a cara muito boa, passa pro outro dia, mas não deixa de fazer, porque não fico bem no vídeo. Todo mundo fica bem no vídeo. Você não precisa ser novo para gravar, você não precisa ser magro para gravar, tá num padrão de beleza para gravar, nada disso. Qualquer pessoa pode gravar, de qualquer idade e qualquer padrão. Concorda, Vera? Concordo, concordo, sim. Mas todo mundo tem, né, os seus autopreconceitos, as suas autocríticas. A questão, vamos falar um pouquinho sobre as vozes na cabeça, sobre esse diálogo interno. Esse diálogo interno, ele vem, porque ele já vem crescendo, a gente cresce com ele na medida em que a gente vai recebendo essas mensagens parentais que eu falei antes, né? Então, essas mensagens, normalmente, elas são de cunho desqualificador ou de um cunho de alta exigência, de ser perfeito. Seja perfeito, faça tudo certo. Ou você não está fazendo nada certo. Olha só aquela pessoa como faz muito melhor que você. Nossa, eu não acredito que você está tão incapaz. Olha só que coisa feia que você fez. Então, são muitas mensagens que podem estar acontecendo assim. E essas mensagens a gente traz para o nosso tempo presente. E quem é que fala essas mensagens para nós? É a nossa criança interior. Porque essa vozinha aqui na cabeça é a nossa criança interior. Essa foi escutada, ouvida lá no passado. E aí a criança tomou aquilo como uma verdade. Só que com o passar do tempo, essa verdade se tornou obsoleta, porque no aqui e agora a pessoa já tem as ferramentas de sobrevivência suficientes para lutar com isso. Mas só que a criança lá do passado não sabe que cresceu. E aí ela não consegue racionalizar aquela emoção. Então, tem uma ferramenta que é muito importante, além da colher a dor emocional, para conseguir adequar esse diálogo interno, essa voz na cabeça, que às vezes a gente até chega a ver as pessoas. Quantas vezes tu ouviste as pessoas falando sozinha na rua? Aquelas pessoas falando sozinha na rua, elas estão falando com elas mesmas. É aquele diálogo daqui para cá. É parental, criança, parental, criança. E quem é que corta o diálogo do parental, criança? O adulto, o racional. Então, a ferramenta é questione a sua incapacidade. Mas será mesmo? Questione. Mas será mesmo que eu não sei falar? Mas será mesmo que eu sou tão ruim assim? Eu já ouvi as pessoas me elogiarem. Então, racionalize aquela emoção disfuncional. Então, vamos lá. Vamos repetir essas ferramentas que são bem importantes. Quanto tempo a gente ainda tem de live? Muito! Pode falar aqui, ó. Ih, a gente pode tagarelar muito. Olha só. Essas ferramentas, tá? Questionar, racionalizar a emoção. Mas será mesmo? Mas eu já ouvi falar alguém me dizer que eu sou interessante. Não, mas eu nem sempre eu erro. Questione a sua inadequação. Não aceite essa inadequação como uma verdade absoluta. Talvez lá no passado, lá na casa da infância, isso tenha sido uma verdade. Talvez você tenha precisado absorver essa verdade para poder sobreviver naquele mundo de gente grande.
porque você tinha que ser querida, ser amada, né? E se as pessoas lhe diziam, você é incapaz, ok, mamãe, se você, o papai ou professora, se você precisa que eu seja incapaz, assim eu serei. É interessante isso, É bem né? interessante. É interessante. Então, nesse processo de descoberta dos nossos fragmentos emocionais, das nossas dores emocionais, é que a gente vai curando, porque questionamos essa criança dolorosa, dolorida, na verdade, né? Que acredita naquilo que ela não precisa mais acreditar. Porque o aqui e agora, ele não precisa mais daquele passado. O aqui e agora, Verdade. ele precisa ser questionado, ser vivenciado e ser curado daquilo que já passou. Porque daí a gente vai conseguir construir o lá então, que é o futuro, que é poder falar na frente. Eu mesma fui uma pessoa que entrei muda e saí de calada desde a faculdade, eu não falava em público. E eu fui me curando através de um método meu que criei para mim poder me tratar, me trabalhar. Essa é uma história comprida, eu nem vou contar agora, tá? Mas, Muito. mas eu fui me dando tarefas, fui me dando método. Na verdade, não fui eu, foi o meu mentor. Né? Foi me dando tarefas e eu fui quebrando aqueles paradigmas, mas desde um primeiro degrau. E esse é um caminho da mudança, é você se dar um pequeno desafio, tá? É um pequeno desafio. Exatamente. É um somatório de pequenos desafios. Então, os desafios eles vão escalando na sua grandiosidade. A minha última tarefa foram duas. Eu tinha que me apresentar em rede nacional num programa, né, para poder quebrar definitivamente aquele padrão, e eu precisava ter um programa de rádio. E eu consegui, sabe? Então, quando eu vejo a dor das pessoas que não conseguem falar em público, que não conseguem se mostrar, que são muito tímidas, que tem toda essa sensação de inadequação interna, né? E que se paralisam diante das suas metas, dos seus desejos, das suas vontades, eu as entendo muito bem, porque não é algo simples passar por isso. Não é algo simples se sentir bloqueado, dói muito. Por isso que Agora, nós temos que ser delicados e acolher essa dor. uma coisa, Vera, que eu acho interessante a gente falar, para quem está assistindo a gente aqui e acha que, por exemplo, que acha que para mim, que já estou fazendo isso há muitos anos, é muito mais fácil. Que para você que está aqui, talvez até seja, mas eu vou falar com Não é? então, eu vou falar assim, eu já conversei com muitas pessoas, eu convivi no meio de músicos, no meio de artistas, no meio de circenses que estão ali trabalhando. Eu já também trabalhei em circo uma época. E assim, sempre que a gente vai ligar uma câmera, eu sou assim até hoje. Patrícia tá aqui, que grava conteúdo, você também pode falar. Antes de ligar a câmera, vem um friozinho na minha barriga que eu Ah, só engulo o ar e vamos com frio na barriga mesmo. Mas eu sinto o físico ainda. Eu fui contadora de história durante 8 anos. Todas as vezes que eu ia me apresentar em público, subir no palco, antes da apresentação, eu tava com os nervos à flor da pele. Isso porque eu já sabia as histórias completamente de cor. Eu já sabia a apresentação, eu já sabia lidar com o público, eu já sabia tudo. Mas assim, no dia da apresentação, horas antes eu tava com os nervos à flor da pele, as pessoas até já sabiam, ixi, olha, a Dani já tá começando a se preparar ali. E na hora de entrar no palco, vinha aquela dorzinha assim, fina na barriga, que é como se fosse uma insegurança e tudo mais, e você respira fundo e vai. E a mesma coisa aqui. Não é porque a gente faz sempre que um pouco mais fácil mas ainda tem um friozinho na tem, barriga, ainda tem, tem uma insegurança, não tem, Vera? tem. E nesse momento que é muito importante a gente respirar e dizer, tudo bem sentir o que eu tô sentindo. Tá tudo certo. Sabe, é se autoacolher. Tudo bem sentir o que eu tô sentindo. É normal sentir isso. Por exemplo, hoje, durante essa nossa conversa, eu já dei umas gaguejadas, já me faltou um pensamento. Não porque eu não tenha memória, não porque eu não tenha conhecimento. É que faz parte. Faz Mas está parte. tudo bem sentir isso porque eu não preciso ser perfeita. Porque eu não,
Querem me julgar? Julguem. Eu vou fazer o quê? Sabe? Se as pessoas precisam me julgar porque não estão sabendo cuidar da vida delas, azar é delas. Né? É Eu estou isso. cuidando da minha, tô cumprindo a minha missão, porque nós estamos aqui porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, que é ajudar as pessoas a se tornarem melhor para com elas mesmas. E Né? assim, e realizar sonhos, né? Porque se uma pessoa vem pra você e fala, Dani, eu quero ter um canal no YouTube, ela tem um sonho. E não é pequeno. Porque você Não é pequeno. compartilhar um saber seu com o mundo, isso é grandioso demais. É um sonho que, sinceramente, não pode morrer. Que você não pode ser bloqueada, ser travada por coisas internas suas que podem ser trabalhadas, tanto com a terapia, quanto com algumas outras ferramentas de interpretação, como eu falei, e outras coisas bem simples, técnicas de gravação de vídeo, que você, se você fizer, essas técnicas vão te ajudar muito. Dani, até uma canção que você escute, depois até vou te passar para te colocar. Eu escutei antes da live. É uma canção de uma cantora chamada Marie Gabriele. É uma canção que trabalha a fé, mas o início dessa canção ela diz assim: ilumina minha mãe o meu medo, por favor. Tá? Aí Isso é muito linda, legal. E assim, sabe? para você Então, ver que você sente medo, eu sinto medo, e a gente não faz mal. Eu não faço mal para mim vindo para essa live só porque eu tô com medo, essa dorzinha, então eu vou deitar na minha cama. Não, Dani, eu falo assim, você sabe que é só um bate-papo. Então vamos lá bater esse papo? Ou então se for um vídeo gravado. Aí eu começo, ai meu Deus, será que a minha imagem, a vozinha da criança vem? Ela tá sempre aqui por perto. Mas aí, hoje, assim, cadê os filtros? Cadê os filtros que eu não tô achando? pronto. E o meu veio até mais, eu tive que enfrentar até mais coisa, porque eu vi que quando eu coloco o filtro aqui na live, a qualidade do meu vídeo fica péssima. A primeira live que eu fiz, a qualidade ficou tão péssima que eu não conseguia ver minha imagem, ficou baixíssima. Aí eu já tive que enfrentar mais uma. Eu falei, agora vai ter que ser live na cara mesmo, porque não tem essa de filtro pra mim. Eu tenho que fazer a live sem filtro. Quer dizer, a vozinha, ó. Não poder usar filtro. Nem pode usar filtro. Tem que passar a maquiagem e ir assim, sem filtro mesmo. Mas assim, Vera, voltando a essas técnicas, você já falou um pouquinho que racionalizar, você se acolher, são coisas que a gente pode fazer para que a gente vá trabalhando aos poucos essa timidez. E eu queria, da minha parte, por enquanto, dar só 3, depois a gente vai dar mais. 3 dicas para você. Eu vou reforçar o tripé, tá? Da racionalização. Pronto! Isso, aí você faz esse fechamento desse seu pensamento. Porque assim, tem 3 dicas que ajudam bastante no começo, que parecem óbvias, mas para quem está começando não é tão óbvio assim, não. Que se você conseguir focar só nessas 3, como eu falei, eu tenho umas 10 aqui, mas se você conseguir focar só nessas 3, nesse começo, você já vai dar um grande passo para gravar o seu primeiro vídeo. Não vamos nem falar assim, eu vou gravar 10. Não, se você gravar o seu primeiro vídeo, gostar dele, já é ótimo. A gente já vai celebrar, a gente já vai abrir uma Coca Zero pra gente brindar, porque já é um grande passo. Para quem tá tímido e não consegue gravar nenhum vídeo, conseguir se aceitar, conseguir colocar essas técnicas todas em práticas e fazer o seu primeiro vídeo, pode me falar, pode me mandar que eu vou aqui, ó, brindar junto com você. E as 3 técnicas que eu quero passar aqui primeiramente, depois passarei outras, quando você for gravar, pensa o seguinte, eu não tô falando para um equipamento, porque muita gente tem essa trava, ai meu Deus, eu não consigo me soltar porque eu tô falando para um celular, eu tô falando para uma câmera. Não, lembra, ali atrás tem muita gente, então você já tem que começar a transformar o seu celular. Tem muita gente que precisa disso. Precisa te ouvir, não é isso? Exatamente. Você tem que dar um jeito de humanizar esse celular, de humanizar essa sua câmera. Na hora que você estiver olhando para a câmera, imagina uma pessoa, imagina o olho de uma pessoa, imagina que ali atrás vai ter alguém querendo te ouvir. Não precisa imaginar muita gente não, que também você vai se travar. Uma pessoinha só. Pensa que você está falando com um amigo, uma pessoa que você confia, e é ali que você está conversando com aquela pessoa. Mas não vê como uma máquina, como um celular, como uma câmera. Você está falando com alguém, você está falando aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, que você conhece, você está transmitindo para
Uma pessoa. Vamos colocar primeiro uma pessoa que fica mais confortável. Segunda dica. Você não precisa falar bonito. Só porque você vai ter um canal no YouTube, só porque você vai abrir um canal, você vai começar a usar palavras rebuscadas, uma linguagem formal, para que tudo fique mais bonito e mais precioso. Não, ao contrário. As pessoas querem ver a sua naturalidade, querem ver você errar, querem ver você gaguejar, querem ver você falar com seus trejeitos, querem ver mesmo identificar com a não perfeição. com a não perfeição. E hoje em dia tá cada vez mais fora de moda ser perfeitinho. Tá cada vez mais fora de moda. Quanto mais personalidade, quanto mais você se mostra, quanto mais você é do jeito que você é, mais as pessoas vão se identificar com você. Entendeu? Olha, uma coisa que me bloqueava muito, porque agora eu não tô fazendo conteúdo para criança. Minha vida inteira eu fiz conteúdo para criança. A minha carreira foi construída nisso. E aí o que me deixava um pouco assim é porque minha voz é infantilizada. Aí eu ficava, gente, eu não vou passar credibilidade. O quê? Tem nada a ver. Minha voz é infantilizada. Eu trabalhei a vida inteira com criança. E isso me ajuda, sabe em quê? Na minha didática com os adultos que não sabem tecnologia. Eles se sentem acolhidos com a minha voz doce, com a minha voz mais infantilizada. Existe criança que precisa ser cuidada. E acolhido. Então não adianta eu chegar aqui e falar, olha, vamos clicar em ferramentas, configurações, pegue as suas thumbnails e as suas hashtags, não sei, falar de um jeito frio, duro, que não acolhe. Não, a minha voz infantilizada, a minha voz mais meiga, faz a tecnologia parecer mais fácil do que ela realmente é. Eu consigo fazer isso com esse meu jeito. Transformar a tecnologia em algo mais simples do que é. Então, ao invés de eu usar contra mim aquilo, eu comecei a pensar, racionalizar. Como eu posso usar isso a meu favor? E eu consegui achar uma forma. Poxa, as pessoas gostam quando eu falo assim, bem carinhosinha, para ensinar. Se sentem mais acolhidas. Então, eu vou usar a meu favor. Então, não precisa falar bonito e não precisa inventar um jeito novo de falar, não. Fala do seu jeito, que vai dar tudo certo, vai ter muita gente querendo ouvir. E a última coisa... Conecta, né, Dani? A autenticidade conecta. A autenticidade conecta. É muito, muito importante. Você vai construir uma comunidade muito, muito sincera, uma comunidade que vai te seguir mesmo, que vai seguir seus passos, que vai querer te escutar, se você conseguir colocar essa sua personalidade, que é uma das coisas mais difíceis. A gente vem para o digital, abre a câmera e meio que já trava. Mas trabalhando isso, com a prática mesmo, a gente consegue, e aos poucos, com essa intenção. Tem que ter a intenção sempre, opa, tenho que ser eu, tenho que botar minha personalidade aqui, tenho que ir destravando aos poucos, tenho que ir me soltando aos poucos. E vai dar certo com a prática. Tá? Posso te corrigir? Pode. Tenho que é a pior coisa que tem pra gente poder falar. Tenho não. Como que eu posso falar? Eu quero. Porque tenho que é uma coisa que tu perde a tua autonomia. Fala que eu tenho o quê? Eu tenho não, gente. Eu quero, né? Eu quero, eu preciso, eu gosto. Preciso. Olha como que a gente fala às vezes coisas... O tenho que pesa. Tem obrigatoriedade. Né? Não tem fluidez. Desculpe te corrigir. Não, tem que corrigir, até porque eu acho que... Então, assim, eu quero convidar as pessoas a abolirem da sua vida adulta esse tenho que. Porque o tenho que é um mandato de ausência de autonomia. Alguém está te obrigando a ser alguma coisa que necessariamente talvez não seja a tua escolha. Como é forte, né, Vera? O uso das palavras, como é forte. Eu tenho que... Eu já uso com tanta naturalidade, já vou abolir daqui do meu vocabulário. Eu quero, eu gosto, eu necessito, mas tudo tem que ser com base na autonomia da decisão do aqui e agora. Eu quero. Eu quero. Tem muito mais poder. Muito mais poder. Vou ter que lembrar isso, vou anotar, porque senão vou acabar esquecendo. Então, a gente não vai mais usar essa palavra aqui. Quero. Tem um post sobre isso, eu falo sobre isso lá no meu canal do Instagram. Então, depois, na hora que acabar essa live, para eu não esquecer, você também que tá aqui, não esquecer, eu vou lá
no Instagram da Vera e vou repostar no meu story pra gente lembrar que não deve falar isso com a gente. Eu tenho, eu tenho. É, eu quero. Suaviza mais, né, Vera? As ordens parentais, tá? E é importante a gente fixar essa aprendizagem agora, reforçar. Como é que são as ordens parentais? Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu precisa, sabe? Tu tem que. E aí a criança vai se encolhendo e vai aceitando aquilo. E quem muda, quem consegue superar as suas limitações, os seus paradigmas, é aquela pessoa que consegue transformar um tenho que num eu quero. Eu quero. Agora Vem mais para nossas mãos, né? nos apropriamos da É nossa bom. vida. Perfeito. Muito Desculpa bom. ter... Muito. Não, foi muito bom essa intervenção e trouxe realmente uma. Gerou valor aqui para nossa conversa. Muito boa mesmo. E retomando, então, nada de eu tenho, que eu já falei que a gente vai. Primeira coisa, a primeira dica, né? Não falar com equipamento. Segunda coisa, não precisa falar bonito, nem rebuscado, nem mudar o seu jeito de falar. E a terceira coisa, que é muito importante, é a gente ter a mão mais leve com a gente mesma. Esquecer um pouco o perfeccionismo. Eu fiz uma live aqui que era faça o cuscuz bem feito, que mostrou bem a diferença entre você fazer o melhor que você pode fazer sem ultrapassar seus limites e o perfeccionismo. O que é isso? Na hora de gravar vídeo, colocando para a parte mais prática. Primeiro, o seu cabelo não precisa estar sempre perfeito, sua pele não precisa estar sempre perfeita, a sua iluminação não precisa estar perfeita para você gravar um vídeo. Não é verdade? Você não precisa ter o melhor celular para gravar um vídeo, melhor câmera. Precisa limpar a câmera, né? Isso. Tá limpando, falar nisso? Tem limpado? Ah, Tem limpado? tenho, todo dia. Eu lembro de ti assim, ó. Pois é, sempre. Ó, liguei a live aqui, a primeira coisa que eu fiz foi limpar. Então, se eu posso te dar um conselho para esse perfeccionismo, é o cuscuz bem feito. Faz o melhor que você pode fazer. Então, o que é o melhor que eu posso fazer para gravar um vídeo bom, né? Primeira coisa, como é que você pode aparentemente estar o melhor que você pode ser? No meu caso, eu lavo meu cabelo de manhã cedo, quando eu vou gravar de tarde. Eu sempre coloco para tarde que eu posso dar tempo de secar o cabelo. Então, acordo cedo, lavo o cabelo. Porque um cabelo lavado não é um cuscuz mais bem feito do que um cabelo oleoso? É. Então, se eu posso fazer isso para melhorar a minha imagem, eu vou fazer. Então, eu não tenho iluminação. O que eu posso fazer para melhorar? E não ser perfeccionista, só ser melhor no que eu posso ser. Vou gravar de dia com a luz natural, com uma luz boa, que aquilo ali vai me favorecer. Um cuscuz bem feito e que não esbarra no perfeccionismo. A roupa. Eu podia estar com uma roupa suja, amassada, toda, né, desleixada. Eu não preciso estar com a roupa mais chique do mundo, mas eu preciso, o melhor que eu posso ter lá no meu guarda-roupa para eu gravar meus vídeos, para eu fazer minha live, é esse que eu vou pegar aqui. Então, essas 3 dicas podem te ajudar bastante nesse processo de timidez, medo. O que eu posso fazer para essas barreiras, essas vozes saírem aqui e me darem um pouco mais de segurança? São essas 3 dicas. E agora a Vera vai complementar com algo mais, né, Vera? Eu falo muito, né? Então eu tenho alguma coisa. Essa questão do perfeccionismo, tá? É muito importante, porque o que nós estamos falando aqui? De acolher, né? E de questionar. São os processos de mudança, eles acontecem a partir do acolhimento da sua dor, do seu bloqueio, tá? E do questionamento do mesmo. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu vou fazer com isso. Então, aí é o questionamento. Então, se você tem essa sensação de que não é suficientemente boa, se você tem essa sensação de inadequação, de que tu não sabe fazer tão bem quanto o vizinho faz, se comparar. A primeira pergunta que deve vir é: quem é que me disse que eu precisava ser perfeito? Quem é que me disse que eu tinha que fazer tão bem feito assim? Será mesmo que essa pessoa tinha razão? Ou essa pessoa apenas queria o melhor para mim e não soube dizer do jeito certo?
Isso é muito importante, porque todos os nossos mandatos de insegurança que são gerados lá na casa de infância, através das figuras parentais, e que a nossa criança lá da infância acredita, e que essa criança que não sabe que cresceu, traz para aqui agora, para o presente, ela precisa que a gente entenda e dê a mão para ela e dizer assim, olha, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, porque aquilo que você acredita que é uma verdade, ela já não existe mais. Você não precisa. Então, a pessoa grande que você é hoje, a pessoa adulta que você é hoje, precisa cuidar dessa criança. Precisa acolher essa criança e dizer para ela, conta comigo, sabe? Então, será mesmo que aquela verdade que você carrega ainda é necessária? Questione, sabe, a sua disfuncionalidade, mas com delicadeza. É isso. Nem todo mundo é seguro, né? Nem todo mundo é seguro sempre. Isso é importante saber. Nem todo mundo tem certeza de tudo, que na verdade a gente não tem certeza, as nossas certezas são bem poucas, né? E a gente vai ouvindo o nosso coração. É muito importante isso. Se o seu coração está falando isso, muito provavelmente você é capaz. Se o seu Olha, coração, se você filme que fala sobre isso. Eu gostaria muito depois de recomendar esse filme, sabe? Que qual ele é? fala do acolhimento. É um filme bem antigo, com Bruce Willis, e chama Duas Vidas. Não é um filme fácil de achar, mas nesse filme, o menino que ele foi um dia invade a vida dele, no aqui e agora, no presente, e questiona, sabe? Por que ele está fazendo daquele jeito se não foi aquilo que ele, menino, queria? E o menino conta as fragilidades dele. Então, esse adulto, que é um cara super antipático no presente, ele começa a aceitar aquela criança disfuncional e começa a ajudar. E eles se ajudam, sabe, mutuamente, porque a nossa criança, ela também tem sonhos, expectativas, né? E que a gente já esqueceu. Então, nós precisamos escutar. Ela não tem só dores, ela não tem só limitações. Ela tem uma coisa linda que se perdeu pelo caminho, que se perdeu nessa trajetória. Então, nesses descaminhos dos nossos caminhos, nós precisamos nos escutar, sabe? Nós precisamos nos questionar. Isso é muito importante. E Então, eu assim, recomendo esse filme. isso que se perdeu pelo caminho, muitas vezes, Vera, é uma coisa tão preciosa, é um tesouro tão precioso, que eu luto por ele, que se chama sonho. As Sonho. pessoas guardam grandes sonhos e muitas vezes deixam eles adormecidos por esse tipo de medo, por esse tipo de trava, por essa timidez. E aí eu olho e fico, gente, esse sonho tem que ser colocado para fora. A gente, teoricamente, até onde a gente sabe, a gente pode até acreditar diferente, mas até onde a gente tem comprovação científica, a gente só vive uma vez. Tem muita gente até que acredita em reencarnação, que a gente volta, mas já vai ser em outro contexto, em outro corpo, em outro totalmente diferente, caso venha acontecer. Mas nesse corpo, nesse contexto, nessa casa, com essa família, do jeito que tá, com esse cachorro que tá dormindo aqui no meu sofá, essa vez que eu vou vir. Então, eu prezo muito pelo sonho. E se alguém vem pra mim e fala que tem um sonho de ter um canal no YouTube e que é a timidez ou o medo ou qualquer outra coisa, a falta de equipamento, a falta de apoio da sua família, não, nada disso pode bloquear seu sonho. Nada Pode disso pode ser um determinante para você não botar o seu sonho em frente. Sabe por quê? Porque tá tudo bem errar. Errou? Grava de tudo bem. novo, refaz. Tá tudo bem não saber tudo. Eu não sei tudo sobre tudo. Eu sei muito sobre a minha área, mas eu não sei tudo sobre a minha área e tá tudo bem. O que eu não sei, eu vou ler, vou aprender, vou estudar e vou aprender sim, né? E tá tudo Então, vamos bem. sair daqui com essas duas frases. Tá tudo Vamos. bem isso. Tá tudo bem sentir isso. Eu quero que o pessoal escreva aí. Tá Quem tudo bem tiver sentir aqui, escreve, tá tudo bem sentir isso. isso. Tá tudo bem fazer desse jeito. Tá Tá tudo tudo bem. Tá tudo bem bem. gaguejar, não tá? Tudo bem gaguejar? Eu já não gaguejei aqui hoje? Gaguejei, sabe? Mas faz parte, né? E além do tá tudo bem sentir isso,
existe aquela outra frase, mas será mesmo que eu preciso sentir isso? É Sabe? importante. Então, questione e acolha. Questione e acolha. E Vera, Racionalize a sua emoção. a gente tem aqui uma frase que é o seguinte: a gente sempre vai ser julgado, fazendo ou não fazendo. Se você não quer ser julgado, você não faça nada, não diga nada e não seja nada. É a única forma de você não ser julgado. Mas se você for fazer, você vai ser julgado. Agora, eu quero terminar essa live com uma reflexão aqui, para quem ainda não teve coragem de ir fazer, realizar aquele seu sonho, que é: você quer ser plateia ou você quer ser quem vai estar do lado daqui, falando, mostrando a sua voz, mostrando seu pensamento, compartilhando aquilo que você sabe? Se você quiser ser plateia, também não tem problema nenhum. É uma escolha e tá tudo bem, como a gente falou nossa frase. Mas se o seu sonho não é ser plateia, se o seu sonho é abrir sua boca, soltar sua voz, compartilhar o que você tem dentro de você, não deixe que a timidez te impeça, nem o medo e nenhuma dessas vozes que a gente falou que tem. Na minha cabeça também tem, na da Vera, e a gente vai com vozinha mesmo, acolhendo e questionando. Não é isso, Vera? Exatamente, é isso mesmo. Acolhendo, questionando e não se limitando, porque tá tudo certo errar. O Então não pior é vamos. não O pior é aprender não com ele. aprender. O pior é não aprender e não cumprir a missão. Porque A todos única nós coisa. precisamos de ajudar alguém a se tornar melhor, independente da área. Mas a gente precisa cumprir a nossa missão. Cumprir a missão e não deixar esse sonho morrer por nenhum Não. motivo. Se for preciso trabalhar na terapia, a gente vai trabalhar na terapia. Se for preciso estudar mais, ler livro, ouvir coisas, ver vídeos, a gente vai fazer. Mas a nossa meta é não deixar o sonho morrer. Quem é para ser palco, vai ser palco. Quem nasceu para ser plateia, vai ser plateia. Mas ninguém que quer ser palco vai ficar na plateia por conta de timidez, né? Não deveria, pelo menos. Se você quer ser locomotiva, não se conforme em ser vagão. Boa também. É ótima essa reflexão para a gente terminar aqui a nossa live, que foi riquíssima. Vera trouxe muitos insights bem interessantes para a gente dividir aqui. Eu fiquei muito feliz com tudo que você trouxe. Serviu Obrigada. tanto para quem está escutando, quanto para mim também. Foi riquíssimo. Agradeço muito você ter aceitado esse convite. Também agradeço muito o teu convite. Foi ótimo esse momento. E Um muito beijo para obrigada. todo mundo que está aqui. Cada Thaís, pessoa que esteve conosco também nesse momento, tá? Thaís, Patrícia, todo mundo que estava aqui, um beijo. Jerusa, Juliana, tem um monte de gente aqui. Davi, Andréia, que bacana isso. Às vezes tão automático. Um monte de gente. Estúdio Vanessa, um beijo. Muito, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Gratidão, E até a Patrícia. próxima live. Terça e quinta, às 8 horas, vamos conversar sobre o YouTube aqui nesse espaço. Beijos e tchau, tchau. Tchau, Vera. Querida, Tchau. depois vamos.